Sabe uma coisa curiosa? Às vezes a esperança mais poderosa não nasce da tranquilidade, mas do desespero absoluto. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar na história por trás do Salmo 34, uma obra que nasceu do momento mais sombrio de um herói, o rei Davi. Vamos descobrir juntos como uma humilhação extrema pode, na verdade, se transformar numa canção de libertação. A história começa com a imagem, que é, para ser sincero, bem chocante. Imagine o maior herói de uma nação, o cara que derrotou um gigante, reduzido a isso aí. Um homem desesperado, fingindo que é louco, com a saliva escorrendo pela barba, esse é Davi no fundo do poço. A pergunta que fica é como, né? Como que um líder, um guerreiro aclamado acaba numa situação tão humilhante assim? Para a gente entender de verdade a profundidade do Salmo 34, a gente precisa voltar um pouquinho e entender a crise que deu origem a ele. Ok, vamos montar o cenário. Davi aqui não é um rei no seu trono, não. Ele é um fugitivo correndo para salvar a própria vida. E a escolha de refúgio que ele faz foi, uma escolha de puro desespero. O que a gente vê aqui é uma sequência de decisões bem ruins, uma atrás da outra. Davi está sendo perseguido pelo rei Saul, ele entra em pânico e foge. Mas para onde? Justamente para Gate, a cidade natal de Golias, o gigante que ele mesmo tinha matado. Uma decisão que nasceu do medo, não da confiança. E o resultado, claro, não podia ser outro. Ele foi reconhecido na hora. O plano dele falhou de um jeito espetacular. Sem saída, encurralado, o que ele faz? Ele apela para a única coisa que sobrou, a humilhação total. Ele se faz de louco, um espetáculo deprimente, para tentar convencer o rei inimigo de que ele não era nenhuma ameaça. Imagina a degradação para um homem com a história dele. E o mais impressionante é que funcionou. Ele foi expulso da cidade como se fosse um louco inofensivo. Mas a grande sacada é esta. Davi percebeu que não foi a esperteza dele que o salvou, mas sim uma intervenção muito maior. O Salmo 34 é a reflexão dele sobre essa libertação que ele não controlou. E a partir daí, provavelmente de uma caverna escura para onde ele fugiu depois, que nasce uma canção. Mas não é uma canção de autopromoção celebrando a própria inteligência. Não, é um testemunho de gratidão por um resgate. Olha só como ele começa. É uma decisão firme, sabe? Apesar de tudo que ele passou, ele decide que o louvor a Deus vai estar na boca dele o tempo todo. É uma mudança radical de foco, saindo do medo paralisante para uma gratidão determinada. Para a gente entender bem o Salmo, é legal olhar como ele foi montado. Ele se divide em duas partes bem claras. Na primeira, a gente tem o testemunho pessoal do Davi, a história dele. Na segunda, o tom muda e ele se torna um professor, transformando a dor dele em sabedoria para a gente. Vamos dar uma olhada em cada parte. E aqui está o coração do testemunho dele. Ele não se descreve como um herói, mas como um pobre sofredor. É pura vulnerabilidade. Ele gritou por socorro e a resposta veio. A fórmula é simples e muito poderosa. Ele clamou, foi ouvido e foi liberto. E aí Davi usa uma imagem fascinante, o anjo do Senhor acampando ao redor. Pensa nisso. Não é sobre um ser lá longe, é a imagem de uma presença divina ativa, próxima, protetora, como um exército montando guarda bem ali, ao redor. E o mais legal é que Davi não guarda essa experiência só para ele. A partir do que viveu, ele lança um convite, quase um desafio, para que outras pessoas também descubram essa realidade. Esse aqui é talvez o verso mais famoso do Salmo todo. Um convite direto. Provem e vejam que o Senhor é bom. Percebe? Não é sobre acreditar cegamente. É sobre testar, sobre ter uma experiência pessoal com essa bondade. Isso mostra que a fé proposta aqui não é uma coisa passiva, uma crença cega. É um convite à ação, para colocar à prova, para experimentar essa bondade de um jeito real, palpável, quase como se desse para sentir o gosto. E agora, a gente entra na segunda parte, onde acontece uma transformação. O Davi, aquele fugitivo que estava agradecendo, agora assume a postura de um professor. Ele pega a experiência pessoal dele e a transforma em sabedoria prática para quem quiser ouvir. Ele assume essa postura de mestre mesmo, sabe? Ele chama as pessoas para perto e diz basicamente: venham cá, deixa eu ensinar para vocês o que significa viver uma vida de confiança em Deus. A partir daqui, o Salmo vira um guia prático. E as lições são super concretas, nada abstrato.
Olha só a progressão. Começa com o controle do que a gente fala. Depois passa para a ação externa, se afastar do que é ruim e, mais importante, buscar ativamente fazer o bem. E o objetivo final de tudo isso? Viver em paz. É uma sabedoria que se mostra no dia a dia. Mas o ponto-chave é que essa sabedoria toda não é para quem tem uma vida perfeita. Muito pelo contrário. O Salmo faz questão de dizer que Deus está especialmente perto de quem está sofrendo, de quem está com o coração quebrado e sem esperança. E isso nos leva à conclusão do Salmo, a promessa final que amarra todas essas ideias. É uma mensagem de esperança, sim, mas uma esperança bem realista para um mundo que, a gente sabe, é bem caótico. E aqui está o grande paradoxo. O Salmo não promete uma vida fácil. Ele afirma que os bons passam por muitas aflições. A promessa não é a de evitar os problemas, mas a de ser liberto no meio deles. Então, o ponto central é este. A grande mensagem do Salmo 34 não é que a confiança em Deus vai eliminar as dificuldades da vida. A mensagem é que, através delas, existe uma presença constante, um livramento e, no final, uma redenção. E assim, a experiência daquele homem no fundo do poço, babando na própria barba, nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. A questão não é tanto como evitar o sofrimento, mas sim, quando ele inevitavelmente chega, o que é que nos sustenta? A resposta de Davi, que nasceu do puro desespero, continua ecoando e fazendo a gente pensar até hoje.